Aleluia. Bom dia, irmãos. Bom dia. Hoje, o meu telefone resolveu funcionar. Glória a Deus por isso. Toda trava, todo impedimento seja quebrado. Que possamos continuar fluindo, ouvindo daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E como Ele tem falado nesses dias. Tem sido uma semana especial. Estamos aqui nesses dias estudando principalmente o livro de Esdras. E como Deus tem falado ao nosso coração através desse livro, são tantos ensinos que nós vamos encontrar dentro do livro de Esdras, e é um livro que tem abençoado muito a nossa vida. Se você já faz parte desse discipulado, bom dia. Bom dia, Marlene. Você que faz parte desse discipulado, seja muito bem-vindo. Se você ainda não faz parte, te convido também a viver esse momento, a já iniciar a primeira hora do seu dia, sentado, ouvindo a voz do Pai, alimentando-se através da palavra do Senhor, e isso com certeza, irmão, vai impactar a sua vida. Não é algo que eu te chamo a fazer uma vez ou outra. Estamos em um desafio. Ler a Bíblia em um ano é possível, é possível. Basta que você tenha a atenção e a intenção. E estamos aqui realmente para viver isso. Essa transformação que ocorre pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor é um alimento que nós trazemos todos os dias sobre a nossa vida, e a palavra do Senhor, ela nos abençoa, ela nos faz crescer. A palavra do Senhor, ela vai transformando a nossa vida. Um pouco todo dia. É um pouco todo dia. O problema é que muitas vezes uma pessoa, ela deseja viver uma transformação, mas ela quer sair do 0 para o 100 de um dia para o outro. Quando, na verdade, tudo que ela precisa fazer é aprender a vivenciar o propósito, um processo, e se entregar a ele. E ontem à noite, estava deitado na cama, tinha terminado, bom dia, Max, tinha terminado de ver o que nós conversaríamos hoje, e foi bem interessante porque o pensamento que me veio enquanto eu estava ali, deitado, conversando com minha esposa, sabe? A cada dia cresce mais e mais, sabe, irmãos? Uma convicção. Bom dia, Gisele. Cresce uma convicção, sabe? Que esse segundo semestre, realmente, nós vamos viver grandes coisas. A cada dia cresce essa convicção. Que o segundo semestre, bom dia, Max, que esse segundo semestre, ele será o melhor segundo semestre, sabe, da nossa vida. Eu creio nisso para a minha vida, e eu te chamo a acreditar, sabe? Eu não sei o que você espera viver nesse segundo semestre. De repente você está contando com a sorte. Pare de contar com a sorte. A sorte é bônus, conte com Deus. Sabe, alinhe seu coração, coloque seu coração em Deus. Sabe, se você está aqui nesse discipulado e tem como objetivo permanecer nesse discipulado até o final desse ano. Bom dia, Tati. Creia. Eu creio que Deus vai mudar seu coração, sabe, vai arrancar toda a incredulidade, seu coração vai ser cheio de esperança, você vai acordar todo dia, sabe, renovado, animado, crendo, profetizando, declarando que você vai viver um grande tempo, a sua casa vai viver um grande tempo em Deus, que você vai viver e experimentar a bondade de Deus, você vai ver Deus surpreender sua vida. Irmãos, presta atenção. Estamos na leitura do livro de Esdras. E o livro de Esdras mostra Esdras fazendo uma obra, sabe, que homem não poderia fazer. Homem não poderia fazer. No tempo que fez, não. E ele conseguiu não só fazer essa obra, mas ele fez ela em tempo recorde, porque a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor estava sobre ele. Nós tivemos aqui em um dos dias nós falamos sobre Jabes. A história de Jabes, ela mexe muito comigo,
O Jonathan aí. Bom dia, Jonathan. A história de Jabes mexe muito comigo, por quê? Porque Jabes era um cara destinado a ser um fracassado. Ele nasceu já com esse peso. O cara seria um fracassado. Ia viver uma vida, sabe, de derrota, uma vida de dor, porque o nome dele significava dor. A mãe, né, não teve sabedoria na hora de colocar o nome. E na cultura hebraica, o nome de uma pessoa determina também o destino que ela vai viver. Bom dia, meu irmão. Aí o que acontece? Ele não, sabe, no âmbito natural, ele já estava determinado como ele seria. O destino dele estava traçado. Só que o que acontece? A palavra fala que Jabes orou, Senhor. Ele orou, Senhor. E quando ele orou, irmão, tem 3 linhas o verso. Fala da história dele, de como ele era, fala que ele orou e fala que Deus ouviu ele. E ele orou, Pai, me abençoe, mas me abençoe muito. Que seja sob mim a sua mão para me abençoar e me livre do mal. E Deus concedeu o que ele pediu. Então, ele quebrou, irmão, aquilo que ele estava destinado a fazer quando ele buscou o Senhor. Então, presta atenção. Você está aqui, você não está aqui para agradar homem, você está aqui buscando ao Senhor. E se tem alguém que sabe recompensar quem busca ele, é o nosso Pai, é o nosso Deus. Deus é recompensador, o reino é um reino de recompensas. Então, sabe, tudo aquilo que você está fazendo nesse tempo, irmão, pode ficar tranquilo, sabe? Eu só quero que você traga isso diante dos seus olhos e entenda. Não existe, sabe, pessoas que realmente vêm com o coração aberto para buscar o Senhor, que elas não saiam, sabe, muito maiores e melhores desse encontro. Não existe. Se você pega o evangelho, são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom dia, Elisa. Shalom. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. O que nós vamos ver ali, irmão? Nos 4 evangelhos, você não vê uma pessoa que chegou até Jesus. Você pode fazer lá depois sua leitura, sua pesquisa. Você fala, mestre, eu vou encontrar. Eu vou te mostrar. Você não vai encontrar uma pessoa que veio clamando até Cristo e voltou de mãos vazias. Uma pessoa que veio clamando, orando, e se prostrou diante dele e falou, Jesus, me abençoe. E voltou de mãos vazias. Eu não sei o que você precisa nesse segundo semestre, mas eu quero declarar, sabe, sobre a sua vida. Tudo aquilo que você precisa, Deus já tem. Tudo aquilo que você anseia, Deus já tem. Sabe? Cura, libertação, transformação. Ah, mestre, eu preciso que Deus mude a minha vida financeira. Ele já tem, irmão. Ele já tem. O problema não é ele mudar essas coisas na nossa vida. É se depois de receber estas coisas, nós ainda vamos continuar, sabe, firmes, buscando, atentos, com fome, com sede, porque eu posso até vir por coisas, mas no momento que eu chego até ele, a minha fome deve se converter por ele. O que acontece muitas vezes é porque pessoas vêm buscando a Deus por coisas, e quando elas recebem coisas, elas trocam Deus pelas coisas. Então é trocar a bênção pelo abençoador. Eu creio. Vai ser uma reviravolta tão grande nesse segundo semestre, sabe? Que já estamos vivenciando. O que você está fazendo todo dia, vindo aqui? Você está gerando uma atmosfera para milagres. Você está recebendo palavras que vão mudar a conotação do seu coração. Seu coração está sendo alinhado, sua mente está sendo transformada. Se a sua mente está sendo transformada, veja bem, tudo o que você sente, tudo o que você fala, começa por aquilo que você pensa. Se você pensa da maneira errada, e para pensar da maneira errada, você precisa ouvir coisas erradas. Mas quando você está ouvindo a palavra de Deus, o que acontece? As coisas erradas da sua mente estão sendo expurgadas e coisas certas, uma maneira certa de pensar está sendo estabelecida. Então, se você começa a ouvir coisas certas, seu coração está sendo alimentado com isso. Sua boca fala do que o seu coração está cheio. Se o seu coração é cheio da palavra de Deus, irmão, você vai falar a palavra de Deus. Uma hora ou outra, isso começa a sair da sua boca, sabe? E as pessoas vão falar, você está ficando doido. Por que você está falando assim? Por que você está falando assim? Aqui já está acontecendo coisas que eu jamais imaginei viver. Amém, Gisele. E só vai aumentar, irmão. Só vai aumentar. Se prepara para viver um grande segundo semestre.
se prepara para ver milagres, se prepara para ver portas se abrirem que não teria como se abrir, se prepara para ver respostas de orações que estavam aí muitas vezes travadas há anos. Você fala, pô, até hoje essa resposta não chegou. Se prepara para ser surpreendido por Deus. Deus é um Deus de recompensa. O reino é um reino que recompensa, irmão. Deus sabe recompensar aqueles que buscam. Você não está aqui, sabe, gastando o seu tempo, você está investindo. Investir é quando você vai acumulando, entende? E de repente dá um retorno gigantesco. Você vai ver o retorno que isso vai dar na sua vida em todas as áreas. Mas vamos lá no nosso texto de Esdras hoje. Esdras não, desculpa, gente, Neemias. Neemias 4, capítulo 6. Aproveita que você já está aí com o dedo quente para você começar a live de hoje. Vai no aviãozinho, encaminha isso aí para quantas pessoas você acha que tem que aparecer, sabe? Compartilha essas nossas lives, irmão. Para quê? Para que você possa ser um canal. Você é um rio, amém? Aqui só tem rio. Aqui não tem lagoa, aqui não tem represa. Você vai vir aqui, Deus vai colocar tanta palavra, tanta revelação, tanta luz dentro de você que é impossível você guardar isso para você mesmo. Você fala assim, eu tenho que transbordar. Então, começa já compartilhando aí com as pessoas, para que elas possam vir também. Então, vamos lá, Neemias 4, no verso 6. Por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura, ao redor de toda a cidade. Bom dia, Carol. Ao redor de toda a sua cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. Peraí, gente, estou no dia errado. Dia 13. Vamos lá. Neemias 5,15. Desculpa aí, Carol, você anotou? Se vai anotar, anota de novo, por favor. Neemias 5, no verso 15. O que está falando aqui? Presta atenção. Fala da fé que renuncia a direitos pelo temor de Deus. A fé que renuncia os direitos pelo temor de Deus. Os governadores anteriores haviam colocado cargas pesadas sobre o povo, mas, por temor a Deus, eu não agi dessa maneira. Dediquei-me ao trabalho no muro e não adquiri terras. O que nós vemos aqui? As pessoas, elas tinham regressado, né, do exílio, e quando elas chegaram ali, estava tudo um caos, irmão. E no meio do caos, o que acontece? Tinham pessoas que tinham mais posses, mais recursos. Sabe o que essas pessoas começaram a fazer? Elas começaram a ser agiotas. Elas começaram a ficar como agiotas. Elas começaram a tomar tudo aquilo que as outras pessoas tinham. Tomaram as casas, tomaram as terras, tomaram até filhos, tomaram até os filhos como escravos. Aí isso chegou ao conhecimento de Neemias. E Neemias ficou muito puto. Ele falou, cara, como vocês têm coragem de fazer isso? Vocês acabaram de voltar de um lugar onde vocês estavam escravos. Aí vocês chegam aqui, você vê seus irmãos, seus compatriotas, passando por dificuldades, querendo comer, e vocês têm um alimento de sobra. Em vez de vocês abençoarem, vocês estão, sabe, vendendo, vocês estão empenhando a vida deles, tudo o que eles têm para dar comida para eles. Como que vocês têm esse coração? Tem uma série que eu gosto de assistir, sabe, irmão? Hoje eu não assisto ela com tanta frequência, mas quando eu assisti ela com mais frequência, chama The Walking Dead. Não sei se você assiste. Uma série que mostra o apocalipse zumbi. Já deve estar na 11ª temporada, 12ª, não sei. Mas o que me surpreende quando eu vou assistir essa série? Sabe o que me surpreendeu? Que a pior coisa que tem ali, sabe o que é? Não é o zumbi. A pior coisa que tem ali é o homem. Sabe por quê? Que o homem é a pior coisa? Porque chega um determinado momento ali que as pessoas têm que ficar preocupadas, não é com o zumbi que está tentando matar elas, tem que ficar preocupada com o homem que está no meio do zumbi tentando matar eles. É algo que me deixou assim estarrecido no dia que eu vi isso. Sabe por quê? Tem um episódio onde vem uma horda de zumbi e o pessoal percebe que o zumbi estava estranho, estava esquisito. Aí, quando eles percebem, sabe o que tinha no meio do zumbi? Tinham pessoas que tinham pegado o zumbi, tinha matado o zumbi, já estava morto, né? Mas ele estava vivo, como zumbi. Eles matam o zumbi, eles tiram a roupa, a pele do zumbi e se vestiam como zumbi, né? Colocava
o rosto de um zumbi, andava como um zumbi, emitia um som como um zumbi, no intuito de quê? De se camuflar, para matar as pessoas que estavam vivas e roubar as pessoas que estavam vivas. Aquilo me deixou em choque. Eu falei, irmão, eu acho que a pior coisa que pode ter é o homem desalinhado mesmo, não tem condição não. No meio de um tempo de morte, em vez das pessoas se unirem para viver, não, elas estão se unindo para matar mais pessoas. E o que eu vejo aqui? Porque as pessoas tinham voltado do exílio, estava tudo ruim, estava tudo difícil. Em vez das pessoas se ajudarem, aquelas que tinham condição, elas estavam querendo ganhar vantagem sobre a vida das outras pessoas. Aí é quando o Neemias escreve isso aqui, ele fala aqui, eu dediquei-me ao trabalho no muro e eu não adquiri terras. Ou seja, ele está falando que ele não agiu como aqueles que estavam roubando, enganando, tentando ganhar proveito, ganhar vantagem sobre a vida das outras pessoas. Isso vai falar de quê? A incredulidade se apega aos seus direitos. Ela diz, eu mereço isso. Isso é meu por direito. Mesmo que isso prejudique os outros ou a obra de Deus. A incredulidade, irmão, ela é egoísta. Ela só pensa em si mesma. Uma pessoa incrédula, ela é 100% egoísta. Ela pensa somente nela, para ela e o benefício que ela pode ter. A fé, no entanto, ela opera a partir de um princípio superior. Qual princípio que a fé age? O temor de Deus. Neemias tinha o direito de cobrar o tributo, ele podia cobrar, porque ele estava ali como governador, irmão. Só que o que ele fazia? Mas a sua reverência a Deus e seu amor pelo povo o levaram a renunciar a esse direito. Ele falou, eu não vou cobrar, eu vou entregar. Se você ler ali o texto, você vai ver a porção que ele colocava todo dia na mesa para as pessoas comerem, era uma porção, você falava assim, meu Deus, todo dia se matava, todo dia matava um boi, se eu não me engano, matava 6 ovelhas, não sei quantos litros de vinho eram dados para as pessoas. E isso ele bancava do próprio bolso. O que nós vamos ver? A fé entende que a bênção não está em reivindicar os nossos privilégios, mas em andar de uma maneira que honra a Deus e alivia a carga dos seus filhos. Não é o quanto eu ponho de peso, mas é o quanto eu posso aliviar o peso na vida de uma pessoa. Não é, me tornar pesado. Paulo fala sobre isso em suas cartas. Eu não me fiz pesado. Ele ia nas suas viagens missionárias e ele fala assim, eu não me fiz pesado. Ele poderia cobrar, ele poderia colocar preço, ele poderia exigir que ele não estaria errado, só que ele falou, eu decidi não me fazer pesado sobre vós. Ou seja, ele arcava com o próprio custo, ele chegava em lugares e ele mesmo trabalhava. Para quê? Para poder se alimentar, para poder se manter. E ele poderia simplesmente chegar. Hoje fazemos muitas vezes homens de Deus que viajam, que vão ministrar, eles querem ficar em hotéis 5 estrelas, querem receber um tratamento, extraordinário, um tratamento VIP. Só que muitas vezes a igreja que está recebendo, a comunidade que vai receber essas pessoas, ela não tem a condição de manter aquilo, mas ela faz aquilo porque ela quer honrar e ela também entende que aquela pessoa tem algo que possa derramar ali, que vai fazer diferença para aquela comunidade. E muitas vezes essa pessoa, ela tem sim, irmão, algo da parte de Deus que vai abençoar. Porém, muitas vezes, a maneira disso chegar é pesada, é cara. A fé entende que a bênção não está em reivindicar os seus privilégios. O que nós vamos entender aqui? A incredulidade, ela tem me levado a lutar por meus direitos? Você é uma pessoa que luta pelos seus direitos a todo custo? Ou a fé e o temor em Deus têm te dado liberdade para renunciar dos seus direitos em favor do reino? Não, é a minha vez, eu não vou abrir mão, essa é a minha vez. Chegou a minha hora e eu não vou abrir mão. Você é uma pessoa egoísta? A fé madura não pergunta a que eu tenho direito. O que eu tenho direito? Qual é a minha vez? O que eu posso exigir agora? O que eu posso reivindicar agora? Mas sim, o que o temor de Deus me exige a fazer. Irmão, o temor do Senhor, anota o verso aí, Isaías 11, no verso 2. Isaías 11, no verso 2. Ali fala do Espírito Séptuplo de Deus.
O Espírito Santo, ele é um, mas ele tem 7 manifestações. Uma das manifestações do Espírito Sétuplo é o espírito de temor. O Espírito Sétuplo, ele é representado através do castiçal de 7 lâmpadas, da menorá. O que acontece? Uma das lâmpadas, uma das chamas, uma das manifestações do Espírito Santo é o temor. Quando um homem perde o temor, irmão, ele está à beira de fazer muita besteira. Então, por que é importante frisar isso aqui nessa manhã, sabe, Carol? Porque muitos perderam o temor. Irmão, é tempo de acender novamente a chama do temor dentro do seu coração. É tempo de buscar o temor do Senhor. Presta atenção, o verso que faz menção a esse mês no calendário bíblico, Amós 3:8. O que fala Amós 3:8? Rugiu o leão, quem não temerá? O leão, quando ele levanta na selva, irmão, ele pode acordar 2 horas da tarde. Ele é o rei da selva. O leão é o rei da selva. O leão acordou 2 horas da tarde. Ele acorda, dá aquela espreguiçada, ele põe as patas no chão, ele balança aquela jubona dele, ele abre aquela bocona e dá um rugido. Quando ele ruge, o rugido dele alcança uma distância em quilômetros. Se eu não estiver errado, é 5 quilômetros quadrados. Então, dentro daquela esfera de quilômetros de distância, o som da voz dele, onde alcança, o animal pode estar fazendo a maior algazarra. Pode ter algum animal que levantou naquele dia e falou: hoje eu sou o rei da selva. Mas na hora que ele escuta o leão rugindo, o que o texto fala? Rugiu o leão, quem não temerá? Ou seja, o rugido do leão, ele gera temor. Vai gerar temor. Veja que temor é diferente de medo. Temor e medo são coisas diferentes. Então, quando o leão ruge, ele gera temor. E temor é reverência. Sabe, Carol? O temor é reverência. Porque quando alguém escuta, o animal que escuta a voz do leão lá, ele melhora a sua postura. Ele fala: vou andar direito. Por quê? O leão acordou. O leão acordou. Vamos andar avacalhado, mas não. A gente não pode brincar do jeito que a gente estava brincando. A gente não pode fazer do jeito que está fazendo. E o que esse verso faz menção, irmão, a esse mês? Rugiu o leão, quem não temerá? Quem é o leão? Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus está rugindo esse mês. E o que acontece? Ele está rugindo não para gerar medo no seu povo, na sua igreja. Em nós, o rugido dele é para que a nossa vida se alinhe. É para que você, quando escutar a voz de Deus, é para que você olhe para a sua vida e fale assim: o que está errado em mim? Por que eu estou andando todo avacalhado? Por que eu estou sem compromisso? Por que eu estou eu estou vivendo uma vida cheia de libertinagem e eu não estou vivendo uma vida de santidade? Está entendendo? Rugiu o leão, Marlene. Quem não temerá? Se o leão da tribo de Judá está rugindo, irmão, o temor tem que estar na nossa vida. O temor, a lâmpada tem que se acender em nós. Essa chama do Espírito, que é uma das manifestações do Espírito Santo, o espírito de temor, ele tem que estar presente na nossa vida. Irmão, e quem tem temor de Deus tem uma proteção sobrenatural sobre a sua vida. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Quer aumentar o padrão da segurança da sua vida? Começa a temer o Senhor. Escute a voz de Deus e não só escute, permita que o temor do Senhor seja ativado no seu coração. Muda a sua reverência. Por que eu estou falando o que eu estou falando? Por que eu estou pensando o que eu estou pensando? Por que eu estou caminhando do jeito que eu estou caminhando? Por que eu estou me enfiando em lugares que Deus não quer que eu esteja? Ei, o leão está rugindo, irmão. O leão está rugindo, então não ande de qualquer forma. Aí a gente continua aqui em Neemias 6, no verso 3. Neemias 6, no verso 3. Olha o que fala. Eu estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Isso fala de quê? Fala da fé que não se distrai na grande obra. Gente, vocês estão aí? Se está aí, manda um sinal de fumaça, porque é só a Carol que está aí hoje, hein? A Carol é a Marlene. Cadê o resto do povo? Irmão, a fé que não se distrai da grande obra. Ei, Deus tem uma grande obra para fazer na vida de cada um aqui nesse segundo semestre.
Eu falei que esse segundo semestre é uma reviravolta, irmão. Deus vai enganar os inimigos através daquilo que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Só que para isso, deixa eu te perguntar, qual que é o nível do seu compromisso? Qual é o nível do seu compromisso com aquilo que Deus quer fazer nesse segundo semestre, Elisa? Você vai ficar brincando, sabe? Você vai ficar, sabe, deixar a vida me levar, ou você vai entrar nesse negócio com os dois pés, você vai falar, Deus, eu vou me entregar, eu vou colocar o meu coração nisso, eu não vou voltar atrás, eu não vou brincar de ser crente, eu vou levar a sério esse negócio de ser filha do Senhor aqui nessa terra, eu vou andar em temor, eu vou andar em reverência. Quem me viu até hoje, irmão, a partir de hoje vai ver um novo homem, vai ver uma nova mulher, vai ver um novo posicionamento, vai ver uma nova atitude. Ei, sacode tudo aquilo que veio até aqui, irmão, porque daqui para frente você vai ter que se firmar. Eu creio que nesse segundo semestre vai acontecer coisas que ainda não aconteceram, só que para isso esteja disposto a fazer, a entregar aquilo que você ainda não fez e fazer aquilo que você ainda não fez. Viva de uma maneira como quem realmente sabe que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida nesse segundo semestre. Viva dessa maneira. Conversava ontem à noite, num discipulado, com alguns irmãos. Eu falei, irmão, daqui um ano, o que é que Deus tem para a sua vida? Daqui um ano eu acho que eu vou ser comissionado a pastor. Então, daqui um ano, presta atenção, você vai estar em cima do altar sendo ungido para ser pastor. E o que é que você pensa a respeito disso? Eu ainda estou inseguro, eu estou inseguro. Irmão, se daqui um ano você sabe que vai acontecer algo na sua vida, você vai começar a se preparar lá ou você vai começar a se preparar aqui? O preparo começa hoje, presta atenção. Quando eu fui casar, esse ano eu faço 16, acho que é 16 anos de casado. 16 anos de casado, glória a Deus. Quando a gente foi casar em 2008, irmão, nós marcamos o casamento em 2007. Quando eu marquei meu casamento, meu coração acelerou. Eu entendi que eu não podia fazer as coisas que eu estava vindo fazendo até ali. Eu não podia gastar o meu dinheiro, o meu recurso, com as coisas que eu gastava até ali. Eu estava indo para um momento único na minha vida e eu precisava ter toda a atenção naquele momento. Eu precisava de foco. Eu precisava ter foco. Sabe o que eu fiz? Eu fui para o curso de noivo. Aí lá no curso de noivo, sabe o que aconteceu? Tinha uns irmãos lá, o irmão ia casar daqui a 3 meses. Aí o pastor foi e falou assim, perguntando, né, como que estavam os preparativos. Aí tinha um abençoado lá. O irmão chegava todo final de semana com um tênis novo. Tênis de 1.000, 1.500, 2.000 reais na época. Isso em 2008. O pastor olhou assim e falou, uai, já comprou a geladeira? Não. Já comprou o fogão? Não. Mas você compra tênis toda semana? Irmão, quando você sabe que você está indo para um evento que é único na sua vida, você não desperdiça, você não se distrai. Irmão, se você crê que Deus vai fazer algo, já está fazendo algo, já está te preparando para viver algo novo nesse segundo semestre. Ei, Max, foca, irmão. Não se distraia. A fé que não se distrai na grande obra. É sobre isso. A incredulidade é facilmente distraída. Só o incrédulo se distrai. Veja bem, o incrédulo dá ouvidos à oposição e envolve em debates inúteis. E perde o foco da missão principal. Qual é a sua missão principal nesse segundo semestre? O que você quer viver? Qual é o foco? Você está olhando para onde? Lembra que ontem eu falei? Senta, lá em Abacuque fala, escreve. Escreve. Escreve, irmão. Você escreveu? Você determinou aquilo que você quer viver? Não são muitas coisas, não é a lista do fim do mundo. Não é a lista das coisas que você quer fazer antes de morrer. É o que você quer viver nesse segundo semestre. Uma coisa, 2 coisas, 3 coisas. O que é? O que você vai buscar? Seu coração está apontado para onde? Onde que você vai colocar todo o seu esforço? Por quê? Porque se você não focar, não vai acontecer. Foco, irmão, é a atenção concentrada. É o raio laser. Você vai ter que gerar um raio laser nesse segundo semestre. Para que aquilo que não aconteceu até agora possa acontecer. E você seja até surpreendido. Coloca atenção e intenção. Tem alguém entendendo isso aí? A fé, por outro lado, veja bem, ela tem um senso de propósito inabalável. Neemias reconheceu a tática do inimigo. Qual que é a principal tática que o inimigo tem para roubar o nosso tempo, para travar a nossa vida? É a distração. Irmão, para de se distrair. Você vai ter que começar a falar mais não a partir de hoje. Você tem que ser uma pessoa que comece a falar mais não a partir de hoje. Algumas pessoas vão ficar chateadas, mas se eu falar não tem problema. Você não vai ficar chateado no final do ano.
Sabe por quê? Porque você vai falar um não aqui, o não é momentâneo, mas se você ficar falando sim para tudo aquilo que chegar diante de você, toda a proposta, sabe o que vai acontecer, irmão? Você vai chegar no final do ano, você vai ser a pessoa mais chateada do mundo, que você vai falar assim, eu tive a oportunidade de ver coisas acontecer no meu 2025, mas eu não me comprometi. Foco é a atenção concentrada, aumenta seu foco, fecha todas as janelas. Sabe quando você abre o seu celular, você fala assim, rapaz, quanta coisa aberta aqui. Pois é, a vida de muitas pessoas aqui está igual ao seu celular, cheia de janelas abertas. O que quer dizer as janelas abertas? Sabe o que é? Consumo de energia. Sabe por que você não consegue focar? Você está olhando para tudo a todo tempo. Coloca seu telefone no silencioso ao longo do dia. Deixa ele no silencioso. Sabe aquelas pessoas, sabe quando você entrar no modo produtivo, silencia o telefone. Ah, mas eu recebo mensagem o dia inteiro. É mensagem que vai te dar dinheiro? É mensagem que vai trazer resposta? Se for, tudo bem. Mas a maioria das mensagens que nós recebemos não precisam ser respondidas na hora. São mensagens que só querem nos distrair. Tem pessoas que hoje falam assim, eu tenho um TDAH absurdo. Não, você tem muita distração. Tem pessoas que não têm TDAH, irmão, elas têm distração. Ei, eu e você temos TDAH. Você quer saber o TDAH que você tem? É TDAH do reino, chama talento. TDAH, talento. Você tem dons espirituais. E você tem habilidades que você está desenvolvendo. Seu TDAH é talento, dom e habilidade. Usa isso para focar, para desenvolver aquilo que você tem que fazer. Agora, o que acontece? Para de se distrair, para de gastar energia, para de ser consumido pelo mundo, sabe? Tem alguém entendendo isso? A sua resposta é uma aula de liderança e fé. Foi isso que Neemias nos ensinou aqui, Jonathan. Ele não foi rude, mas ele foi firme. Ele avaliou a proposta do inimigo à luz da sua grande obra. Ele olhou para aquilo que ele tinha determinado que ele iria fazer. Ele olhou, sabe, Carol? Jonathan, ele olhou para aquilo que ele tinha que fazer. O inimigo ficou chamando ele. 4 vezes o inimigo chamou. Vem cá, vamos tomar café. Vem cá, você me ouvir. Vem cá para você ver o que eu quero falar com você. Ele falou, ei, eu não posso não. Eu não posso. Ei, nesse segundo semestre, você vai ter que ser uma pessoa que fala não. Você tem que parar de ser um agradador, quer agradar todo mundo, esse espírito político tem que sair da sua vida. Você fala sim para todo mundo, menos para você. Você concorda em fazer coisas para todo mundo, menos as coisas que Deus quer fazer na sua vida. Você está, tô contigo. E que dia que você vai estar com você mesmo naquilo que Deus quer fazer na sua vida? Que dia? A fé nos dá o discernimento para identificar as distrações e a coragem para dizer não. Irmão, Deus vai te encher de coragem para falar não. Ô Carol, aí você vai falar não. Mas eu nem falei, é não. É não. Já estou te mandando logo um não. Para você eu já tenho não, não tenho sim. Nossa, mas você ficou tão rude. Não fiquei rude não, estou focada. Daqui a um tempo a gente conversa. Você vai ver, eu não vou precisar falar. Começar a dizer não a tudo que nos desvia do nosso propósito divino. Tudo. Começa a falar não, irmão. Só 5 meses falando não. Mas e isso? Não. Isso? Não. Estou focado. Eu estou focado. A fé nos dá esse discernimento, irmão. Que Deus aumente a sua fé. Sabe, Gisele? Que Deus te dê mais discernimento para falar não. A incredulidade tem me feito descer do muro. Você tá descendo do muro? Irmão, Neemias ficou no muro 52 dias. 52 dias ele acordava e falava, para onde que eu vou hoje? Para o muro. Para onde que eu vou hoje? Para o muro. Aí ele começou a receber convites. Ei, vem tomar café. Vem almoçar comigo. Irmão, você acredita que até um profeta chamou ele? Dentro do templo, o profeta chamou ele. Aí ele falou assim, essa conversa desse profeta está errada, está estranha. Aí ele discerniu. E quando ele discerniu, ele falou assim, meus inimigos compraram o profeta. Não era profeta, era profetada. Não era uma profecia que ele ia receber, era uma profetada. Cuidado, irmão. Ah, não, mas quem está me chamando é o homem de Deus. Quem está me chamando é uma pessoa ungida. Discirna. Outro dia a gente conversa, irmão. Não, mas vai ficar chateado comigo. É melhor ele ficar chateado com você por um momento, porque você falou não, e você continuar focado e avançando na sua obra, na obra que Deus colocou na sua vida. Vai rindo, Jonathan. Vai rindo. A profeta pegar você aí, ó, mandar você uma profetada no peito, você cai duro, você fala assim, nossa, fiquei agarrado 5 meses com a profetada. A fé que completa a obra sabe que o segredo não é apenas trabalhar duro, mas também recusar a ser distraído. Irmão, chega de ser distraído, presta atenção.
Aquele que colocou a mão no arado não deve olhar para trás. É interessante porque Jesus ele usa o exemplo do arado. Sabe por que ele usa o exemplo do arado? Arado não tem retrovisor. Escreve isso aí. Arado não tem retrovisor. Isso fala de quê? Para de olhar para trás. Para de olhar para trás. Sabe por que muitas vidas não avançam, irmão? Porque elas estão olhando para trás. Agora, presta atenção. O que você largou lá atrás que é melhor do que o que você tem hoje no presente e mais desejoso do que o que Deus tem para você no seu futuro, no seu amanhã? Para de olhar para trás. O problema é que nós temos pessoas que vivem olhando mais para trás do que para frente. Quando Deus falou assim, ei, vai lá, ele enviou anjos para tirar Ló e a sua família de Sodoma. Sabe o que aconteceu ali? Eles estavam tirando, só deu uma recomendação, não olhe para trás. Os anjos estavam tirando eles do lugar que seria destruído. Quando estava no meio do caminho saindo, sabe o que aconteceu, Carol? A mulher de Ló olhou para trás. No momento que ela olhou para trás, a palavra diz que ela se tornou uma estátua de sal. Ela se tornou uma estátua. Isso fala de quê, irmão? Presta atenção, 2025 está passando. Você está indo, sabe, para aquilo que Deus te chamou a viver em 2025. Então você precisa focar. Olha para onde? Olha para frente. Olha para o seu amanhã. Ah, meu dia não tá bom, mas o dia de hoje vai passar. Basta cada dia ser o próprio mal. Olha para o amanhã. Porém, o que vai acontecer, irmão? As distrações vão vir. Não olhe para trás. Não olhe para trás. O ontem já passou. O hoje eu estou vivendo, chama presente. O hoje é um presente, o amanhã é futuro. Trabalhe o seu hoje e olha para o seu amanhã com esperança. Ela virou um monumento. Quando você perde o tempo daquilo que Deus quer fazer, você pode virar um monumento. Não perca o tempo, irmão, não perca o time. Nesse tempo, o que Deus está fazendo? Ele está sincronizando o nosso tempo. Só Deus pode fazer isso, entenda? O quê? Só Deus pode remir o tempo. Sabe quando você tem aquele lamento de tempo perdido, tempo desperdiçado? Só Deus é capaz de remir o tempo. E como que Deus faz para remir o tempo? Ele pode trazer uma aceleração no seu tempo para compensar aquilo que ficou para trás, aquilo que era para ser naquele tempo. Deus pode acelerar seu tempo que virá de forma que aquilo seja recuperado. Entende? Ele pode acelerar o nosso tempo. Então, eu creio, irmão, os próximos 5 meses são de aceleração. A aceleração. Comece a declarar essa palavra, comece a falar isso no seu dia. Meu tempo é de aceleração. Eu vou viver uma vida acelerada. Eu vou viver focado. Eu vou viver obstinado. Irmão, o cara subiu para construir um muro, ficou 52 dias e fechou a obra. Uma obra que não tinha sido feita, sabe, antes. Foi feita porque o cara se focou. Pega isso. A incredulidade desce para discutir, Jonathan. A fé permanece no muro para construir. Irmão, fica firme no muro da obra da sua vida para construir. Terceira coisa, a fé que vê a mão de Deus na obra concluída. A fé vê a mão de Deus na obra quando ela está concluída. Neemias 6,16. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Irmão, é isso que eu quero ver lá em dezembro. Sabe, quem olhou para você e falou assim, seu ano não vai dar, sua vida está travada. Quando chegar lá em dezembro de 2025, as pessoas olharem e falarem, isso aqui, ó, coloca aí, Neemias 6,16. Quando os nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, eles ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. O que nós precisamos entender, irmão? Carrega essa frase com você, nesse segundo semestre. Eu vou trabalhar como se tudo dependesse de mim, mas eu vou confiar como se tudo dependesse dele. Enquanto eu estou trabalhando, a graça está vindo sobre a minha vida. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou recebendo graça de Deus. A graça está vindo sobre mim. E quando chegar lá na frente, eu vou poder olhar e falar assim, não fui eu, foi a graça de Deus que comigo estava. A incredulidade, mesmo ao ver um milagre, ela busca explicações naturais, ela quer explicar o milagre. Milagre que você explica não é milagre.
Milagre não tem explicação, irmão, não tem. A fé, no entanto, reconhece a assinatura de Deus. Qual é a assinatura de Deus? Milagre. Marlene, a assinatura de Deus é milagre. Gisele, a assinatura de Deus é milagres. Eu quero viver e eu vou viver, e você vai viver, eu declaro isso sobre a sua vida. Você vai viver tantos milagres nesse segundo semestre, irmão, que as pessoas vão tentar explicar, e elas não vão conseguir. Trabalhe como se tudo dependesse de você, mas confie como se tudo dependesse dele. Tudo depende dele, irmão. Mas você tem que entrar no play, você tem que descer da arquibancada, você tem que sair da frente da televisão, você tem que parar de ficar rolando tela de celular, você tem que descer e colocar a mão na terra, você tem que pisar na terra, você tem que sentir o cheiro da terra. Eu ia casar, irmão, eu ficava pensando no meu casamento, projetando meu casamento, eu olhava para as contas que eu tinha que pagar, eu falava, sangue de Jesus, pai, não tem recurso. Sabe o que isso me fazia? Não me deixava mais triste, não. Eu ia para o monte todo dia orar. Eu ia para o monte todo dia orar. Na época, sabe o que é interessante? Minha esposa estava fazendo seminário. Eu não fiz seminário, eu nunca fiz seminário. Aí, ela ia para o seminário, eu falei, nossa, minha mulher agora ainda vai fazer seminário. Ela vai me dar um show de Bíblia. Aí sabe o que eu fazia? Eu ia para o monte todo dia e ficava ali orando. Ela estava no seminário, eu estava no monte orando. Ela estava no seminário, eu estava no monte orando. Eu descia do monte, passava na casa dela, ela estava chegando do seminário. Eu dava um abraço, um beijo nela, ficava um pouco com ela e ia para minha casa a pé. Não tinha carro. Andava mais ou menos uns 25 minutos todo dia para poder ir no monte. 25 minutos para ir, 25 minutos para voltar, fora o tempo que eu ficava lá. Será que isso teve retorno, irmão? Será que isso teve retorno? Quando eu falo para você que Deus é recompensador, eu não falo da boca para fora. Quando eu falo para você que toda vez que você buscar o Senhor, você não sai de mão vazia, eu não falo da boca para fora. Não falo. Eu não coloquei um chip na minha cabeça e sei o que sei da noite para o dia. Foi Deus aumentando na minha vida à medida que eu buscava Ele. A fé, no entanto, reconhece a assinatura de Deus no resultado final. Irmão, o resultado final vai ter a assinatura de Deus na sua vida. Vai ter essa assinatura. O que você vai ver? Veja bem. A conclusão do muro em 52 dias foi um feito tão extraordinário que até os inimigos foram forçados a admitir. Foi Deus. Foi Deus. Ele não poderia ter feito isso. Ele não poderia viver isso. Ela não poderia viver isso se não fosse Deus na vida dele. A palavra hebraica para perceber é nakar, que implica no reconhecimento relutante, mas inegável. As pessoas vão relutar. As pessoas tentaram, sabe, de qualquer maneira arrumar uma outra desculpa, porque elas não conseguiam afirmar, mas elas perceberam. Perceber o quê? É um reconhecimento relutante. Elas relutaram, mas no final elas tiveram que virar e falar assim, foi Deus. Foi Deus que fez. A fé busca a glória para si. A fé não busca a glória para si, mas ela vive de tal maneira que no final, até os céticos, até os ateus, até aqueles encrenqueiros, eles são obrigados a reconhecer. Isso só pode ter sido Deus que fez na vida dele. Isso foi Deus que fez na vida dela. Pergunta para você, irmão, você está vivendo e trabalhando com uma dependência de Deus radical? Está 100% dependente do Senhor? Irmão, eu estou fazendo a minha parte, eu oro, Pai, derrama a favor, libera a favor, coloca a sua graça aqui. Agora veja bem, né? Bill Johnson, ele tem uma frase que ele sempre fala isso, me marcou muito, porque ele fala o quê? Ele fala assim, Deus não vai completar o nosso potencial. Todos nós aqui temos potencial. Potencial é pode ser, irmão. Não é que será. É pode ser. Só que Deus nunca completa o nosso potencial, ou seja, Deus nunca vai fazer aquilo que a Carol tem que fazer, que a Marlene tem que fazer, que o Jonathan tem que fazer, que a Gisele tem que fazer. A pergunta é, irmão, você está fazendo aquilo que é a sua parte no jogo? Você está entrando no campo? Você está fazendo todo dia aquilo que você tem que fazer? Ah, eu quero viver um grande segundo semestre. Ei, então acorda como quem vai viver um grande segundo semestre. Acorda assim, sabe? Eu estou tão cansado. Deita e descansa o tempo que precisar, mas na hora que levantar, lembra que você tem que entrar no game. Lembra que você tem que pegar o controle. Eu joguei uma oração, né? Compartilhei com vocês lá no grupo. Não sei se você já pegou, já leu, já declarou ela. É o comando da manhã, irmão. Você tem que acordar para comandar a sua manhã. Não é mais deixa a vida me levar, a vida leva eu. Acabou isso. Acorda para governar. Você é um rei, uma rainha, você é um sacerdote. Só que sacerdote que não tem altar, ei, tá maluco?
Sacerdote que não tem altar, irmão, a primeira coisa que nós fazemos aqui, ó, acordou, estabelece o altar. O altar atrai a bênção, o altar atrai a presença. Ah, eu estou aqui perdendo tempo, tá não. Não tá não, você está redondamente enganado. Isso é a voz das trevas falando assim, Jonathan, você está perdendo tempo, vai cuidar da sua vida, eu estou cuidando da minha vida. Eu estou cuidando, eu estou alinhando a minha vida com Deus. Eu estou investindo um tempo aqui que daqui a pouco você vai ver o resultado que vai dar. Se você começar a ouvir essa voz, irmão, é o inimigo tentando fazer você sair do muro. Porque todo dia quando você vem aqui, você recebe um tijolo espiritual. Você recebe um tijolinho, coloca na sua obra. Recebe outro tijolinho, coloca na sua obra. Pode ter um dia que nós vamos chegar aqui, irmão, eu vou te entregar um caminhão de tijolo. Você vai falar, não, o meu muro como que cresceu do dia para a noite. Por quê? Porque você está buscando. Não é acidente, irmão. É intencional. Quantos estão entendendo isso aí? A fé não busca a glória para si, ela vive de tal maneira que no final o cético, irmão, quem não crê vai ter que crer. Vai ter que falar, é Deus que abençoa ele, é Deus que abençoa ela. A fé não termina a obra para receber os aplausos dos homens, mas para que o mundo veja e reconheça o poder inconfundível de Deus. Eles vão ter que reconhecer, é Deus. Não estou atrás do aplauso. Parabéns para você. Parabéns. Não, eu estou atrás que aquilo que Deus faça na minha vida seja algo tão grande que aponte para Ele. Sabe, Max? Aquilo que Deus quer fazer em nós, Marlene, não é só para as pessoas olhar para nós e ficar batendo palma, não. Não é isso. O incrédulo quer o aplauso. O homem de fé, uma mulher de fé, quer falar assim, eu sou uma seta aqui na terra para fazer as pessoas reconhecerem. A minha vida aponta para um lugar, aponta para alguém, aponta para Deus, aponta para Jesus. As pessoas que olharem vão falar assim, é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. A fé não termina isso para receber aplauso. Agora veja, a incredulidade busca o sucesso que impressiona, a fé busca o sucesso que aponta para Deus. A sua vida é uma seta andando nessa terra. A palavra fala, né? Paulo vai falar que nós somos cartas escritas que podem ser lidas por todos os homens, que as pessoas vão olhar para mim, para você, elas falam assim, rapaz, eu vejo algo tão lindo na sua vida. Eu vejo que Deus está fazendo algo tão lindo na sua vida. Isso por quê? Porque a carta está sendo lida. Você não é um borrão de tinta, você é uma carta escrita por Deus. Efésios fala que nós somos feitura dele. Feitura, a palavra feitura não é feiura, viu? Pegou? Somos feitura, não uma feiura. A palavra feitura no original é poema. O que é poema? Um poema. A sua vida é um poema escrita por Deus. Poema é uma coisa, irmão, que só quem está inspirado pode fazer. Poema é algo bonito. A palavra fala que nós somos feitura. Nós somos um poema. A sua vida é um poema que, quando recitado, mexe com as pessoas. Você é feiura ou feitura? Você está rindo, né, meu? Gente, o tempo avançou aqui. Vamos pegar a última parte para a gente encerrar. Vamos aqui em Salmos. Vamos deixar a parte do Novo Testamento, que é lá de Coríntios, eu vou compartilhar lá no grupo. O link está na bio. Se não achar, me chama aqui que eu te dou o link, você entra no grupo, tá? Então veja. O livro de Salmos hoje fala assim, Salmos 33, verso 4. O que está falando? Pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro da sua boca as estrelas nasceram. Pois quando Ele falou, o mundo veio existir. Tudo surgiu por sua ordem. Deus criou tudo através do seu falar. Por isso você precisa aprender a falar. Por isso, quando eu coloco lá no grupo, irmão, eu coloco lá, ó, as promessas do dia. Eu coloco lá as declarações. Declarações são o quê? Para você olhar, ler, e lá fala o eu sou. O que você é em Deus que você não sabe. Só que isso não é para você ler e armazenar na sua mente. Isso é para você declarar. Porque quando você declara, você cria uma realidade. Quando você está declarando a palavra de Deus, você está alinhando o ambiente que você está com a atmosfera dos céus. O ambiente vai começar a mudar, a atmosfera vai começar a mudar. Por quê? Quando você entende isso, você entra no ambiente para ser termostato e não termômetro. O termostato, ele regula. O termômetro, ele só mede. Você fala assim, tá pesado aqui. Tá sombrio aqui. Que clima ruim tá aqui. Termômetro.
Agora, quando você entra no ambiente, você fala assim, o ambiente tá legal não, vamos orar? Vamos quebrar isso aqui? Vamos mudar a atmosfera? É isso. Se é termômetro ou termostato, irmão? Coloca no comentário aí, termômetro ou termostato? Você só registra ou você transforma ambientes? Fala comigo. A incredulidade olha para os problemas e vê realidades fixas e imutáveis. A fé, no entanto, lembra do poder da palavra de Deus. O salmista nos convida a meditar no fato de que a mesma palavra que criou o universo do nada é a palavra que nos foi dada. Irmão, todo dia quando você vem aqui, você está recebendo a mesma palavra que criou tudo e que sustenta tudo. A maneira como algo é criado revela também como isso tem que ser mantido. Os peixes são criados na água. Se sai da água, morre. Eu e você fomos criados aonde? Nós fomos criados em um ambiente de glória, Marlene. Aí o que acontece? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando nós saímos desse ambiente de comunhão com o Pai, nós começamos a morrer, a definhar, a secar. Agora, o que acontece quando eu vou estabelecendo novamente um ambiente de glória? Glória. E é interessante porque, para algumas pessoas, a palavra glória, a glória de Deus está se manifestando aqui. Elas pensam, sabe o quê? Tem que arrupiar. A glória é a glória do arrupio. Não, você pode ter essa sensação física, irmão, mas a maioria das vezes, sabe, toda vez que você lê nas escrituras a palavra glória, por trás daquela palavra tem um significado. Por exemplo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que a palavra glória fala ali em Romanos 3:23? Glória ali significa doxa, que fala de opinião, ponto de vista e julgamento. Então está falando que nós dependemos da opinião de Deus, do ponto de vista de Deus e do julgamento de Deus. Isso fala de quê? De você se desapegar do ponto de vista, da opinião, do julgamento desse mundo e se apegar ao ponto de vista, o julgamento e a opinião de Deus. Muitas pessoas não andam na sua vida porque ficam presas à opinião, o ponto de vista e o julgamento do homem. Você tem que escolher qual glória você quer. Tem alguém entendendo? Então, o que acontece? Essa palavra, ela vai gerar na minha vida um ambiente de glória. Quando eu pego a palavra de Deus e começo a declarar a palavra de Deus, eu estou estabelecendo uma atmosfera carregada da glória. Então eu preciso carregar a minha boca todos os dias com palavra. O que você recebe aqui vindo todo dia no discipulado? Você está recebendo munição para transformar a atmosfera da sua vida. Criar uma atmosfera para que os milagres aconteçam, Jonathan. Você vai criar uma atmosfera, Elisa, que os milagres vão começar a acontecer, que o sobrenatural vai começar a acontecer, porque você está sendo um termostato. Você não está só sentindo, você está transformando ambientes. Amém? Se ele nos deu uma promessa, essa promessa tem o mesmo poder criativo para se manifestar em nossa vida. Se você tem uma promessa da parte de Deus, e nós estamos vivendo no mês de agosto, um tempo de cumprimento de promessas. Nesse mês de agosto, nós não somos chamados a viver o desgosto que o mundo fala que acontece no mês de agosto, mas é um tempo de recebermos as promessas de Deus, de vivermos as promessas de Deus. É isso que ele quer, a bondade de Deus quer se manifestar. Agora veja, a fé se ancora no poder da palavra de Deus, ela fica firme na palavra de Deus, sabendo que ela foi suficiente para criar o mundo. Deus te deu a palavra, só que a pessoa fala assim, mas eu queria uma coisa fixa, física. Aí o que acontece? Deus, ele sempre vai te dar a palavra. A palavra é matéria-prima para a criação de tudo que Deus faz. Se Deus te deu uma palavra, ele te deu a matéria-prima porque ele vai usar para criar tudo. Então, quando você valoriza a palavra de Deus, irmão, ter a palavra de Deus é como se você tivesse o próprio Deus, porque ele não está dividido da sua palavra. Ele é um com a sua palavra. Está entendendo? Quem tem palavra aí? Quem tem pelo menos uma palavra para esse segundo semestre? A fé entende que é mais do que a palavra de Deus, que a promessa de Deus é mais do que suficiente para cumprir qualquer promessa em nossa vida. O meu papel e o seu papel é dormir, acordar, viver e descansar e acordar no outro dia carregando promessas. Qual promessa você está carregando? Porque se você não tem promessa, irmão, você está andando com o quê? Você está fazendo o quê? Porque quando Deus ele encontra com o profeta Jeremias, no final do encontro, ele fala assim, Jeremias, o que você vê? Ele fala, eu vejo uma vara de amendoeira.
Aí Deus pega e fala com o profeta assim: veste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Ou seja, nessa manhã, sabe o que Deus está procurando, meu irmão? Ele está procurando onde tem palavras guardadas para que ele possa trazer cumprimento. Quem tem palavra, que ele, sabe, os olhos dele passeiam sobre toda a terra, procurando pessoas que carregam palavras que ele entregou para que ele possa cumprir essas palavras. Quem tem uma palavra, pelo menos, aí nessa manhã? Você tem pelo menos uma palavra? Os olhos do Senhor, se te encontrarem nessa manhã, encontram pelo menos uma palavra. Você tem pelo menos uma que você está segurando? Fala, Deus. Porque muitas vezes você está querendo coisas. Você tem uma lista de coisas que você quer. E Deus só quer que você pegue uma palavra, Elisa, e segure ela e creia. Deus, se essa palavra se cumprir, minha vida vai ser transformada. Se essa palavra se cumprir hoje, minha vida vai ser transformada. A incredulidade duvida da palavra. A fé sabe que a palavra criou o mundo. E se a palavra criou o mundo, irmão, o que ela não pode criar na minha vida e na sua vida? A palavra criou o mundo. O que essa palavra não pode criar em mim e em você? Está aí ainda, crente? Finalizando, Provérbios 21, no verso 8. A fé que anda em retidão, a fé é reta, ela não faz curva. Provérbios 21, 8. O culpado anda por um caminho tortuoso, o inocente percorre uma estrada reta. A pessoa que é pura vai percorrer uma estrada que é reta, ela não procura atalhos. Pare de ser uma pessoa que procure atalhos, pare de ser uma pessoa que está procurando portas de ilusão que vão te levar a caminhos de decepção. Para, irmão, de procurar a porta dourada. Fala, Deus, qual que é o caminho que eu tenho que caminhar? Qual que é a jornada que eu tenho que percorrer? Vai caminhar, vai percorrer. A incredulidade nos tenta fazer pegar atalhos. Está cheio de Sambalate e Tobias, irmão, que vai cruzar o meu caminho e o seu, tentando nos distrair, falando, vem por aqui, vai por ali, aqui é mais rápido. Eu aprendi um caminho mais rápido para você ser abençoado. Ei, silencia. Para de ouvir as muitas vozes. Quem ouve todo mundo, não ouve ninguém. Para. A incredulidade justifica pequenas mentiras. É só uma mentirinha. Meias verdades, negócios obscuros. Irmão, retidão. Rugir o leão quem não temerá. Irmão, se o leão está rugindo, o temor vai vir sobre você. Você vai ter que abandonar coisas que você está tentando manter. Você vai ter que sair de relacionamentos que você está tentando sustentar. Presta bem atenção, quando pessoas erradas saem da sua vida, coisas certas começam a acontecer. Sabe por que tem tanta coisa travada na vida de muitas pessoas? Que elas querem trazer quem Deus já mandou liberar. Que elas querem carregar quem Deus já falou assim, ei, abre mão disso, não é mais para caminhar junto com essa pessoa, não é mais para ter relacionamento com essa pessoa. Manda embora. O problema é que você quer ser o bonzinho da parada. Você quer ser o bonzinho. Deus falou, isso não é mais para você. Só que você fala, mas eu gosto tanto. Pois é, então eu vou travar a sua vida até você aprender a me ouvir. Aí sua vida trava, não avança, não prospera, não vai, sabe? Aí você não consegue entender que você está fazendo algo que Deus já te chamou a atenção, só que você está tão insensível, né? Mas que temor venha sobre a sua vida nesses dias. A fé, por outro lado, nos chama para a simplicidade e a integridade de uma estrada reta. O caminho é reto, irmão. É reto. A fé entende que o caminho de Deus pode parecer mais longo, mais difícil, mas é o único caminho seguro que leva à vida. Ah, vai demorar mais, mas tem vida? Tem, então vamos nessa. Ah, é distante, mas tem vida? Vamos. Irmão, sabe por quê? O negócio não é quando as coisas acontecem. Sabe onde que você cresce? Você cresce na jornada. Quando eu olho para a minha vida, meu tempo de busca pessoal, não no meio das pessoas, não junto com as pessoas, busca pessoal. E depois de toda a busca, há respostas, há recompensas, sabe? O que eu gosto de ver, e o que sempre me deixava meu coração transbordando, era poder parar no meio do processo, sabe, Jonathan? Olhar e falar assim, cara, que lindo isso que eu estou vivendo. Sabe por quê? Porque é isso que traz vida. Domingo,
Eu cheguei da reunião, aí eu sentei ali, era dia dos pais, estava conversando com a minha esposa, estava mostrando para ela o que Deus está fazendo dentro de mim por estar aqui compartilhando isso com você, irmão. Você não tem noção. O que Deus está removendo, movendo, gerando dentro de mim, porque eu falei assim, eu vou começar a ensinar a Bíblia para os irmãos. Você não tem noção. Você pensa que você está sendo abençoado, você não tem noção quanto que Deus está me abençoando. Você não tem noção. Eu estou vivendo o meu processo. Sabe, Marlene? Mas eu comecei a viver isso quando eu parei de reter e comecei a fluir. Você não tem noção. Então, mas, Adriano, é 1 ano. Que bom que é 1 ano, sabe, irmão? Tem gente que olha para 1 ano e fica com pesar. Eu estou olhando para 1 ano e estou feliz. Sabe por quê? Porque eu falei, cara, domingo tinha 41 dias. Tinha 40 dias, sei lá, acho que tinha 41 dias no domingo. Eu falei, se Deus já fez isso tudo dentro de mim em 41 dias, eu estava em êxtase, mano. Eu estava em êxtase. Eu falei, se Deus fez isso em 41 dias, imagina quando esse negócio virar 1 ano, irmão. Imagina que Deus vai gerar dentro de mim em 1 ano, aqui, sabe? Por quê? Porque a minha vida está sendo transformada. Aí você fala, mas você não precisa disso não. Quem falou, rapaz? Quem falou que eu não preciso? Veja, a retidão não é um fardo para a fé. É a sua estrada, é o seu caminho natural. Entra no caminho que Deus mandou você caminhar e caminha, irmão. A fé não busca o caminho mais fácil, mas busca o caminho que é mais reto. Confiando que a integridade é a rota mais rápida para a bênção duradoura de Deus. A incredulidade pega atalho, a fé anda na estrada reta. Irmão, você vai andar no caminho reto. Assim também quero fluir todos os ensinos que tem recebido. Flui, Marlene, é só abrir a boca, vai em fé. Deus já te deu algo que outras pessoas estão precisando disso. Não precisa mais esperar, só precisa ter fé e caminhar. Amém? Irmãos, vamos orar para encerrar o dia. Meu tempo já venceu aqui. Né? Mas é muito bom, muito gratificante. Irmão, tem um link lá na bio. Se você não está no grupo ainda, você está desviado. Você vai clicar no link da bio, você vai me chamar no direct, falar, mestre, me põe no grupo, você vai entrar no grupo. A parte do Novo Testamento eu vou compartilhar lá no grupo hoje, onde Paulo está falando, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, por essa manhã, obrigado por esse tempo. Deus, ensina-nos a não nos distrair. Pai, eu quero orar nessa manhã e declarar que toda janela de distração que está aberta é fechada. Eu quero declarar que toda voz de Sambalate e Tobias e de profetas vendidos é silenciada. Declaramos que apenas a voz do Senhor vai influenciar a nossa vida. Apenas a voz do Senhor vai prevalecer. Assim como a voz do Senhor criou todas as coisas, a voz do Senhor também nos direciona e nos leva para o lugar que o Senhor tem nos chamado a viver. Eu declaro um dia de vitória, um dia de avanço, um dia de edificação, um dia de uma construção poderosa na nossa vida. Pai, e eu declaro, eu profetizo, 2º semestre é tempo de viver milagres. 2º semestre é tempo de viver milagres, aceleração. Eu profetizo que no 2º semestre aquilo que o Senhor já está fazendo, fará e vai crescer na nossa vida, vai confundir até os nossos inimigos. Mas tudo isso vai apontar e vai falar do Deus que nós conhecemos, do Pai que nós servimos. Eu te louvo por cada vida que está aqui, abençoa o dia de trabalho de cada um. Pai, aqueles que estão travados, eu declaro que as travas comecem a se quebrar, se romper e que eles possam avançar, crescer dentro do propósito do Senhor. Eu declaro um dia de vitória, um dia de conquista, um dia de paz. Livra-nos do mal, que todo mal que vinha por um caminho volta por 7 caminhos, toda palavra contrária é anulada. Declaramos que a promessa do Senhor ela é sobrepõe toda e qualquer palavra e declaramos, ó Pai, um dia da bondade do Senhor, que a bondade do Senhor venha sobre a vida da Elisa, da Nana, do Max, da Marlene, sobre a vida do Jonathan, sobre a vida da Carol, sobre a vida da Rose, sobre a vida da Gisele, que a bondade do Senhor nos alcance nesse dia. É o que nós te pedimos, Pai, em nome poderoso de Jesus. Amém, Max. Seja o rio que flua. Seja um rio, irmão. Você é um rio, você é um termostato. Amém? Deus abençoe você. Vai lá para o grupo, compartilha lá o que você aprendeu aqui. Libera o manto, irmão. Para de reter. Amém? A gente continua conversando lá no grupo. Até amanhã, 6h30. Deus abençoe. Shalom.